Fala pessoal, tudo bem? Olha, fazia bastante tempo que eu não gravava um vídeo direto assim para o YouTube. Eu acabei gravando o quê? Trechos, né, de algumas coisas, mas não tinha feito ele assim dessa forma. E a gente está voltando. Voltando porque hoje eu estou dando start. Eu estou olhando para cá porque eu estou olhando para ver se está bem na câmera, mas eu tenho que olhar bem aqui no vídeo, ó, bem aqui com você. Dando start novamente dos vídeos para o YouTube, porque a gente tem aí que produzir 1.500 horas de vídeo aberto ao público. Pois é, e conteúdo por aqui que não falta. Essa quantidade de carga horária é um dos pré-requisitos aí da plataforma para a gente poder monetizar a página. Por que monetizar essa página? Porque ele libera outros recursos. Nós somos uma empresa pequena ainda, né? E a gente precisa utilizar todas as ferramentas que nós temos para a gente alcançar um maior número de público possível. A gente já alcançou o número de 1.000 inscritos aqui no canal e temos mais de 1.000 vídeos produzidos, mas ainda não atingiu as 3.000 horas de vídeo público que é solicitado. E essa quantidade de horas, ela é importante. Deixa eu só checar aqui se está gravando certinho, porque vai que eu estou falando, daqui a pouco eu vejo que não foi, tá gravando sim. E essa carga horária, ela ativa outros recursos da página, como é possível, por exemplo, durante live, vocês contribuírem, dá para a gente fazer comunidade, umas coisas assim. De qualquer maneira, é um incentivo para a gente produzir conteúdo, porque o conteúdo por si só, a gente, no nosso caso, né? Eu faço, por exemplo, alguns atendimentos, eu estou gravando tela, eu aproveito alguns pedaços, mas são doses, sabe? Agora, no YouTube mesmo, é um lugar onde a gente mais pode produzir conteúdo. E, aliás, eu vou aproveitar o áudio deste vídeo para o Spotify, para outras plataformas que colocam aí o áudio, né, como seria podcast, mas não é podcast, utiliza o som, tá? O som da voz, porque para a gente é muito importante. Hoje a gente tem o nosso canal no Spotify e há um tempo, vou colocar assim 1 ano mais ou menos, eu estava postando, principalmente de palestras, alguns conteúdos que a gente gravava, eu pegava só o áudio e subia no Spotify. E aí o que acabou acontecendo, eu acho que mais de 3, 4 pessoas, é que às vezes as pessoas ouvem, mas nem todo mundo tem o hábito de fazer uma ação, né? Mas como estava sendo contínuo, as pessoas começaram a entrar em contato, elogiar o conteúdo e tal. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu queria aproveitar esse canal também, né? E, enfim, eu vou aproveitar também esse áudio. Mas sem mais delongas, esse é o áudio Start rumo a atingir as 3.000 horas de vídeo público aqui no YouTube e, consequentemente, também nos outros canais que a gente pode aproveitar os trechos, né, os nuggets desse vídeo. E o que eu quero trazer é o seguinte, eu vou mesclar bastante, nesses vídeos eu vou aparecer, porque eu quero que você se acostume também com o meu rostinho, né, não só com a minha voz, não só com o conteúdo, mas até para ver a minha expressão. Então, eu vou falar sobre filme, eu vou falar sobre série, eu vou falar sobre conteúdo. Eu quero explicar para você, compartilhar com você um pouco do que acontece também aqui na Borelli Academy, porque apesar, né, da empresa focar em gestão empresarial e marketing para negócios, principalmente quem está pequenos negócios, por trás de todo o negócio tem alguém, né? Alguém que pensa, alguém que visualiza, que vive, etc, etc, etc. E qual que é a temática que eu quero trazer hoje? Eu sou apaixonada por série, filmes, e já ouvi, inclusive, players falando, quem fica olhando muito a história do outro não está criando a sua. Pois eu estou criando a minha, ainda olhando a do outro, porque é uma forma da gente aprender. Eu vejo, aí é Suelen falando, que quando alguém produz um filme, pensa comigo, raciocina comigo. Primeiro é a criatividade da história.
E aí a pessoa roteiriza aquilo. Não só roteirizou, mas foi produzido, foi filmado e foi vendido e foi externalizado. Para mim, filmes, séries, é uma forma mais concreta de você colocar um projeto no mundo, porque ele foi pensado, ele foi estruturado e ele se tornou vida. E todo filme, série, lógico que não dá pra gente assistir tudo, né? Senão daí realmente a gente não vive. Mas algumas coisas, principalmente quando eu tenho acesso, eu tenho na minha cabeça. Isso aqui veio para me ensinar. E eu gosto muito, muito mesmo do Chef's Table. É um documentário sobre a vida dos chefs, assim, estrelados, Michelin, que tem pelo mundo. E, meu, já faz o que? Acho que uns 2, 3 anos, se eu não me engano, que tem esse documentário na Netflix. E vira e mexe, eu tô indicando para os clientes porque eu gosto muito de usar analogias. Analogia é explicar uma coisa através de outra coisa. Só que quando a gente visualiza histórias e a gente capta a essência daquilo para aprender na nossa vida, sempre tem alguma coisa para nos ensinar, porque a vida é pedagógica. Então, recente, inclusive, saiu uma nova temporada de Chef's Table. Já vou avisar que vai ter spoiler, porque eu não quero ficar me prendendo. Eu posso falar, não posso falar. É tipo assim, qualquer coisa que eu disser aqui, ainda assim não tira a sua experiência de passar pela experiência, né? De assistir e de tirar suas próprias conclusões, tá? Mas, e também não vou seguir uma ordem, eu quero fazer de uma forma leve, solta. Até porque, para criar, muitas vezes, apesar da ordem, né, nos ajudar muito, a criatividade, ela nem sempre ela é linear. Então, vai ter vídeo que eu vou falar sobre Chef's Table, depois vai ter um vídeo que eu vou falar de um filme, depois eu vou falar de um conteúdo. Então, me deixa e só segue, tá? Bom, a história é a seguinte: no Chef's Table, cada temporada, né, conta a história de um chefe. Então, aquele chefe ele é um empreendedor, aquele chefe é um empresário. E aquela pessoa ela tem a sua história, ela tem o seu contexto. Só que a gastronomia, ela é muito sábia, até porque comer todo mundo tem que comer, né? Só que quando você começa a comer com arte, comer com propósito, comer, então você começa a ver a gastronomia além do comer e beber que a gente tem básico. E aí os chefs, eles têm essa premissa, né, de ser algo que é básico para todo ser humano, mas também tem uma pegada, um diferenciado que é ele. Então, o chefe ele traz a sua história dentro do contexto, né? A sua história para o restaurante, para os pratos. E isso nos ensina muito como empreendedor, porque ele é um empreendedor, ela é uma empreendedora, assim como eu, assim como você. E é alguém que está realizando o que os seus objetivos no mundo. Então, hoje eu vou falar um pouco da NOC. Aí, se eu falar a pronúncia errada, me perdoem e corrija aí, mas é NOC Suntaranon. Ela é vietnamita. E a história dela é a seguinte: primeiro, gente, quando a gente tem contrastes de cultura, a parte boa de assistir realmente filmes e séries é que nem sempre você tem encaixe para ir viver essas culturas. Então, através do que eles passam, você consegue ter um pouco de noção. Por isso que, no meu ponto de vista, eu defendo realmente assistir, sabe? Para você também ter uma percepção. Claro que a experiência seria muito mais rica. Mas, por exemplo, eu já não gostaria muito de coentro ali nas comidas, nem pimentão, nem pimenta. Então, apesar da história, não é uma culinária que me atrai muito, tá? Me perdoe aí a cultura vietnamita, que, aliás, eu já provei. Olha como tem ligação. O ano passado, eu estive num restaurante vietnamita em São Paulo. Foi assim também uma descoberta ali. Eu provei, mas eu tirei todos os coentros, pimentão, porque meu estômago não dá. Mas eu amei, amei o macarrão de arroz e aquele frango, parecia que a comida estava assim perfumada. Foi uma delícia. Não sei dizer nem o prato, tá? Mas não foi naquele momento. Voltando aqui. A Noki, ela tem a história dela, que é o que ela viveu, né, num cenário tóxico. Ela viu o pai perder a casa. Então, nós que somos mulheres,
nós já temos aí alguns pontos, vamos dizer assim, que não é muito a favor da nossa história, por ser mulher e tem tudo isso, e a figura masculina ela inspira muito a gente ir para o mundo, né? Assim como a feminina também nos ajuda a buscar. E eu me identifiquei muito com a história dela, porque mesmo estando no Brasil, tem alguns pontos assim. Essa coisa dos pais estão sempre na luta, mas nem sempre eles têm ali aquela sincronicidade de fazer a vida avançar, e decisões de um ou outro faz com que o cenário não seja tão favorável, e os filhos veem isso, né? Então ela teve que trabalhar cedo até para poder se resolver, e em algum momento, e agora eu não me lembro, não me recordo exatamente a história, e é até bom nesse momento para não dar muito spoiler, né? Mas no decorrer da vida dela, ela teve algumas escolhas, ela era uma pessoa muito bonita, inclusive bem apresentada, e ela se escondia daquele ambiente tóxico em revistas, em biblioteca, que ela pudesse se inspirar. E aí um dia ela chegou e falou assim, olha, eu pretendo ter essa vida aqui que eu vejo, né? E ela meio que reproduziu isso depois na fase adulta. E a Nock, ela não começou o restaurante como a maioria das histórias que eu vi, porque parece que às vezes é como se a pessoa tivesse um instinto natural para aquilo. Ela cozinhava, mas ela tinha que sobreviver. Então ela conseguiu um trabalho como comissária e ficou por anos. Então foi onde ela conseguiu viajar o mundo, foi onde ela aprendeu, inclusive, a se vestir. Ela não tinha essa referência. Aliás, estou sem batom. Já vou no Kaizen no próximo vídeo. Eu preciso me acostumar a passar batom. E essa melhoria, essa busca contínua em se desenvolver fez com que ela acabasse se envolvendo aí num trabalho que trouxe tudo isso para ela. A cultura que ela não tinha, a diversidade que ela não tinha, mas também trouxe para ela a reprodução de um cenário que ela tinha dentro de casa, que era um relacionamento abusivo e tóxico. E isso ela acabou vivendo na vida dela até que ela conseguiu se soltar disso. Então perceba, dentro de casa, dentro do cenário familiar, está ali os nossos primeiros moldes, né, nossa primeira configuração. E eu acho que a essência de mostrar a história dos chefes, principalmente nesse documentário, é que não tem um que não tenha as suas dores e os seus amores, em contextos diferentes, mas todos eles tiveram o seu desafio em nível pessoal. E depois isso se reflete na culinária deles. Então, foi dentro de casa que, mesmo apesar de, ela viu ali a mãe, né, fazendo os alimentos, e toda aquela infância, todos aqueles aromas e tal, ela pôde viajar ao mundo, experimentar novos pratos, novas culturas, mas a gente sabe que aquela comida caseira, aquela comida da nossa cultura, de qual a gente foi configurado, parece que é sempre a melhor do mundo, né? E ela não encontrava isso. E tanto que ela sentiu a falta, tipo, cadê os temperos da vida, né? E aí cada cultura com o seu cada um. De qualquer maneira, em algum momento da vida dela, ela deu uma virada, só que foi aos 50 anos que ela decidiu realmente começar a abrir um restaurante. Então ela chegou a se aposentar, ou seja, ela precisava, gente, do trabalho formal, do dinheiro dela, né, para ela poder ajudar, inclusive, a família, se ajudar. Então, hoje, a gente vê muito pessoal falando, CNT, CNPJ, trabalho é trabalho, sabe? Em vez de você usar a palavra trabalho, de repente use a palavra projeto, porque mesmo você estando como CLT e depois, se você tiver o seu negócio ou você é estudante, não importa, são etapas da sua vida que faz parte da sua história, e muitas vezes aquilo ali é para te ensinar alguma coisa. E às vezes a gente não aproveita porque ou você não está ganhando tanto quanto gostaria, mas o que você tem para aprender? Hoje eu vejo
Depois aí, né, a gente vai fazer 6 anos de Borelli Academy, e eu fiquei 10 anos como CLT, e seguindo aquela jornada de que você tem que ter carteira assinada, né? E nem faz tanto tempo assim, mas tipo, a gente ainda é de uma geração que foi moldada por uma geração pós-guerra, né? Então, querendo ou não, a gente precisava buscar por segurança. E no jeito que o mundo está ainda hoje, do jeito que nós escolhemos, né, ter a nossa economia, porque é um combinado coletivo, né? A gente tem que trabalhar. Então, com arte ou sem arte, a gente tem que trabalhar, seja com a nossa arte ou não. Alguns aí, lógico, acaba se desafiando, e no caso dela, ela se aposentou para depois ela viver o sonho dela, ou seja, ainda assim ela tem lá a renda dela, a básica, né, para ela poder explorar um pouco mais. Então, querendo ou não, isso é uma forma inteligente de pensar. É desafiante, né, quando você tem que vender o almoço para comer a janta, e aí você fala, onde que está a criatividade? A criatividade, ela acaba ficando em segundo plano, no caso, criatividade em modo de criar, sabe, os seus hobbies, aquilo que você deseja, mas aí cada um com suas histórias, tem histórias para tudo, quem precisou ter para poder avançar e quem precisou da falta para poder avançar. Enfim, não tem certo ou errado, são as histórias, né? E o que a gente aprende com a história dela, é isso que eu quero dar ênfase. Primeiro, é uma mulher, né, já de uma idade mais madura, que tomou decisões com base nas suas necessidades, mas também ela não abriu mão da sua essência. Em dado momento, ela se viu e se permitiu que voltar a estudar, ressignificar, começou a fazer isso dentro de casa, até para sentir, né, se tipo, sem uma intenção, ela começou a receber pessoas dentro da casa dela, amigos ali, né, do casal, ela acabou casando novamente, ela também se permitiu a isso, então, no documentário ela fala sobre, né, tipo, essa permissão de você tentar de novo, né, depois de tanto, e também me identifico nesse ponto, né, tipo, a gente às vezes tem que realmente tentar novamente. De qualquer maneira, a culinária dela remete à infância dela. E mesmo dos pontos que foram negativos, ela acabou ressignificando. E ela leva isso para a sua arte, para o seu cardápio. E no cardápio é realmente a culinária vietnamita. Então, ou é tailandesa agora, não me recordo. Gente, olha a questão como eu tô falando de mim, né? Agora eu não me lembro se era tailandesa ou vietnamita. Eu acredito que era vietnamita, mas vamos lá. De qualquer maneira, uma culinária forte. Não vou negar que vem dos pratos, elas produzindo os pratos. Falei, nossa, será que eu conseguiria provar? Eu sou curiosa em provar. Porém, entretanto, contudo, também não sou tão para alimento. Eu ainda prefiro o basicão, sabe? E tô me moldando a isso. Inclusive, o ano passado, eu tive vários momentos assim com os clientes, inclusive em alguns restaurantes, para a gente poder quebrar essa coisa, né, de acessar lugares e tal, atividades. Eu me propus a comer algumas coisas, alguns deu piriri, outros deu pororó, mas eu ainda assim provei. Então, é rico provar. Só que às vezes você tem um estômago mais sensível, né? Então, enfim. Mas vamos voltar aqui para Nock. Enfim, de todo o trajeto dela, que é interessantíssimo você assistir, é importante para os negócios, é a história de alguém que pode ser semelhante à sua, mas o que eu captei, vamos dizer assim, qual foi o meu ensinamento maior? Todas as vezes que eu assisto um filme, que eu assisto um documentário, uma série, eu faço a gestão do conhecimento daquilo. E a gente tem o nosso sistema de gestão empresarial e marketing, o Market Hunt, e aí existe uma parte onde você faz a gestão do seu conhecimento. Então, um resumo que eu faria num livro, que eu acabo num caderno, numa folha, que eu acabo fazendo durante, mas eu digito e passo, me ajuda muito a resgatar o conhecimento daquilo. Então, o acessar novamente o conhecimento é muito importante. Mas o que me pulou, que eu falo assim, isso daqui serve como aprendizado para a vida e principalmente para os negócios.
E isso aqui, hoje eu posso compartilhar com clientes em algum dos processos, porque faz muito sentido, que daí eu destaquei aqui, ó, você não paga apenas pelos pratos, você paga pela cultura, pela arte, pelo chefe. Então, esse é um tipo de gastronomia, quando ultrapassa a barreira do basicão, né? É como se fosse nos negócios o commodity, sabe? É um bandejão ou um prato feito. Comida, ela vai matar a sua fome. Só que existem alimentos que matam é, as emoções da sua alma. Por isso que muita gente come por emoção, né? E no caso, ela resgata uma culinária que muita gente não tem acesso, nunca provou, e quem já provou pode resgatar. Então, os valores, né, são diferentes. Então, você não vai por preço, você realmente tem ali o valor agregado. E isso aqui nos ensina muito nos negócios, porque serviço, por exemplo, existem alguns serviços de commodity, mas a maior parte de alguns serviços, mesmo estando numa categoria mais básica, mais comum, como, por exemplo, design gráfico, ou, por exemplo, uma consultoria. Ainda assim, a gente pode elevar o nível dessas soluções, porque, querendo ou não, quem está ali por trás é você, sou eu. E quando a gente dá nome para o nosso prato, então eu vejo muito na gastronomia a criação das soluções. Porque você tem lá os ingredientes, você tem lá o modo de preparo e tem você. E isso aqui faz muito sentido. Porque quando alguém compra uma solução sua, ele não está comprando só a solução, ele também paga pela cultura e pela arte e pelo chefe. E eu achei isso muito fantástico na fala dela, porque isso, vamos dizer assim, representa, todas as escolhas que a pessoa faz. E eu coloco o assim, às vezes na frase, não é porque eu sou mineira, não, é porque eu acho que combina tanto, sabe? Meu, vamos lá. No frigir dos ovos, né? Alguém que se dispõe, depois de certa idade, e ela nem é tão velha, a gente tá falando de velhice, gente, é de jornadas, né? Na jornada dela, que ela já se aposentou de uma atividade, e ela fala, olha, eu vou fazer algo que, primeiro, é o que eu gosto? É. Tem amor? Tem, porque tem uma jornada. Ela visita fornecedores, ela verifica a cozinha, ela vai para a cozinha, né? E eu não sei se vocês já viram, tiveram experiência, mas restaurante, independente do nível, né? Da demanda, da trabalho. Então ela se entrega aquilo. Se entrega aquilo. Só que vai além. Então, é um estado de arte, é uma transformação que se faz ali. E se não for para ser profundo, além do convencional, às vezes não compensa. Então, sim, é um prato que vai, às vezes, custar 2, 3, 4 vezes mais, porque ali não é só a comida, não é só o prato, é além. Existe, como ela disse, a cultura, a arte daquilo e a assinatura do chefe. Então, quando alguém vai num restaurante, Kalaia, que é o nome do restaurante, que é o nome da mãe dela. É o nome da mãe dela? É o nome da mãe dela, se não me engano agora, porque, né? Cabeça passarinho. Eu tenho que consultar aqui minhas colinhas. Quando você faz isso, você está pagando pelo todo, pela experiência. Então, a autogastronomia, ela é uma experiência que eu passei a admirar depois do Chef's Table. Por quê? É como a arte. Quando ano passado eu provei junto com alguns clientes comida árabe, vietnamita, italiana, mas a italiana a gente tem as regiões, então foram 2 regiões diferentes. Japonesa, mas mas japonesa é comum, depende onde você come, depende o prato, depende. Então tem coisa que você realmente tem que passar pelo tempero da cultura, né? Para poder ter uma memória interessante. Aí você fala, de repente para produto ser mais fácil, para culinária é mais fácil, né? Tipo, tá lá, tem o cheiro, tem o sabor, tem o visu. Então, consegue trabalhar o sensorial da pessoa. Mas se a gente analisar, muita coisa dá para ser feita. A gente atua, por exemplo, 95% online. 95% online.
Então, onde que eu consigo explorar um pouco disso no que a gente faz? Na parte visual, nas apresentações, no método, na, na interpretação, no conduzir a mentalidade. Isso é uma forma de arte. Ela não é palpável, mas ela é vivida, porque do outro lado da tela tem um ser humano que está captando toda uma intenção. Então ali está acontecendo uma transformação. Só que por que a gente coloca 95% online? Porque quando nós estamos presencial, a gente faz almoço, a gente tem café da manhã, a gente tem encontro, e tudo isso é recente, né? Mas eu quis proporcionar isso para que as pessoas falem, olha, existe vidas acontecendo, independente de onde você está. E se não conseguir, inclusive, estar com a gente, reproduza isso, né? Tem atividades, porque a vida, ela, querendo ou não, ela é analógica. Isso aqui é vivido, né? É vívido. E para que eu possa ter memórias, eu preciso criar situações. E quando um chefe cria o restaurante dele, ele está criando um cenário, está criando um filme. Eu acho isso fantástico. Porque assistir com um olhar mais aguçado para isso faz a gente aprender tanto. Mas aprender num nível que você fala, gente, eu não tinha parado para pensar. Só que nós estamos absorvendo esse conhecimento. Mais incrível ainda é quem produziu isso. Eu fico assim, falo, gente, a ideia do documentário, a escolha das histórias, sabe, o backstage de uma produção como essa, do Chef's Table, deve ser fenomenal. Porque por trás disso existe uma galera. E para um restaurante acontecer, também existe uma galera. Os fornecedores. E para o nosso negócio acontecer, existe uma galera. Então, mesmo você me vendo aqui, né, de forma simples aqui, tem o invisível que você não vê, tem as pessoas que a gente se conecta, as vidas que a gente transforma. Então, todo, todo o trabalho, né, seja de um chefe, seja do empreendedor, tem significado. E a gente, de repente, precisa parar para lembrar disso. Senão a gente não se entrega de fato aquilo que a gente precisa fazer. Claro que tem a parte matemática disso, tem que pagar as contas no final do mês, tem que pagar impostos, tem a parte burocrática da criatividade, da ordem, né? Do progresso. Existem os pagamentos aí, né? Nada é de graça nessa vida. Tudo é uma troca. Mas ainda assim, quando bem feito, tudo flui. E para se manter um restaurante, tudo tem que fluir. E são vários pontos, né? É o lugar, é a alimentação, são os preparos, são as experiências, é a publicidade, as pessoas enxergando tudo isso, né? Então existe inclusive uma mudança de cultura do empreendedor para a sociedade, porque para sustentar o diferente, você tem que conquistar o diferente nas pessoas, né? E aí isso é um convite às pessoas saírem das suas bolhas, da sua zona de conforto, de passar por experiências. No caso dela, o restaurante fica na Filadélfia e isso também em todos os capítulos de outros chefs, essa questão cultural de você estar num lugar, de você ou ter que mudar de lugar para levar sua cultura, ou muitas vezes vencer a cultura local, é muito doido, assim, muito interessante. Enfim, para resumir, até para não ficar tão longo o vídeo, né? Porque eu no primeiro retorno, blá, blá, uma mistureba de informações, mas se você puder captar o seu aprendizado, sugiro você assistir, sim, este episódio, esse documentário, se não me engano, é a sétima temporada, é a última, que pelo menos ativa no ano que tá aqui, né? Mas o meu grande aprendizado do todo foi exatamente o que ela disse, ó. Você não paga apenas pelos pratos, você paga pela cultura, pela arte, pelo chefe. E isso faz a gente se lembrar de quem nós somos naquilo que a gente pretende fazer.
existe um desafio cultural, um desafio de fit com canais de solução, mas lembra quem você é o artista, você é um empreendedor, você é uma empreendedora, você é o artista, e aquilo que você está criando tem você. Então, não abandona a arte. Aliás, a arte é o que faz tudo mudar. É a arte que faz a gente mergulhar na filosofia. É a arte que faz a gente criar. E isso se transforma em dinheiro, né, em valor monetário no tempo, independente de. Tem chefes que, se a gente analisar as histórias, leva anos aí até alcançar essas estrelas Michelin. Mas não é só por conta das estrelas. As estrelas potencializam o segmento deles, mas a essência, o que eles vão fazer, o cardápio, isso independente de estrela, eles já são. Então, eles só tangibilizam aquilo que eles estavam vivendo. E eu acho que isso é muito mais rico, né? Então, descobrir quem somos é importante. Então, fica a dica, hashtag assista Chef's Table. E depois, quando você assistir esse capítulo da NOC, tire suas conclusões. Para mim, foi maravilhoso. Hashtag EE. E vou trazer todos os outros, porque eu assisti tudo. Então, cada um me trouxe. Falei, gente, olha isso aqui que interessante. Fora os filmes, fora os livros, né? Tem vários livros aqui também. Fora os conteúdos. Então, segue o nosso canal, ativa o sininho de notificação, porque vem mais conteúdo aí. Sem migué. Sem. O prato vai estar cheio. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui agora.